Tem pessoa que fala que é difícil e nem tenta. Tem pessoa que fala, a caminhada é complicada. Mas você não está nem tentando. A questão não é quando... Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Você é derrotado quando você joga a toalha e desiste. A questão é não parar até criar uma resistência que te faça vencer aquilo que estava te vencendo. Então, tem muita gente que fala assim, eu não acredito na Bíblia. Mas ela está se cumprindo. Se a pessoa acredita ou não, não vai mudar o que está escrito. Está entendendo? Ele duvidou, colocou a conta dele em risco e pagou o preço. Tem muita gente duvidando da palavra e está pagando o preço. De Zaqueu, ele era o líder dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Aí complica mais, né, irmãos? Ele era o cabeça, ele era o chefe da facção. Aí o que Jesus fez? Jesus ganhou o chefe da facção. Jesus foi logo no cabeça. A estratégia, para não ir perdendo tempo, para não perder tempo, ganha logo o líder, ganha logo o cabeça. Quantos publicanos se converteram por causa da conversão do líder? Porque se ele é líder, ele exerce uma influência. Olha a estratégia de Jesus. Olha a outra estratégia. Deus tem estratégia diferente da nossa, irmãos. Deus não é entendido na lógica humana. É por isso que às vezes você quer murmurar devido às lutas que estão batendo na tua porta, que você não entende. E você quer caminhar entendendo Deus pela lógica. Deus não é entendido pela lógica humana. Deus é compreendido pela fé. Se não for pela fé, você não compreende Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, diz a Bíblia. Por que ele ganha um etíope? Para salvar logo uma Etiópia, uma África do Sul inteira. Por que Paulo quer ir na sua segunda viagem missionária? Né? Ele quer ir para um lado e Deus manda ele ir para a Europa. O Espírito Santo falou não. Por quê? Porque o Espírito Santo diz não? Porque a vontade dele tem que ser superior à nossa. E ele está dizendo não para Paulo. Paulo aceita, e detalhe, Paulo não confronta. Só depois você lê Atos 16. Paulo não confronta. Um apóstolo legítimo. Um exemplo. Aceita receber o não, e eu, Hamilton, não quero receber o não de Deus. E vou te dizer uma coisa, quer conhecer uma pessoa? Diga não para ela. O não de Deus é melhor do que o meu sim. Até no não de Deus tem o amor dele revelado. Porque quem quer o teu bem também diz não para você. Aí Deus disse não para Paulo, não. O Espírito Santo falou não. Por quê? Porque quem está na presença de Deus não prevalece a vontade, a sua vontade, mas a vontade de Deus. É por isso que Paulo quer sim, mas o Espírito Santo diz não. E o que prevalece entre esse sim de Paulo e o não do Espírito Santo? O não do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Já que Paulo se sujeita ao não do Espírito Santo, Paulo vai para a Europa na segunda viagem missionária. Quando ele pisa em solos europeu, ganha Lídia, que era uma admiradora de Jesus, mas não tinha se convertido ainda. Lídia ia para a reunião de oração, porque não tinha sinagoga. Não tinha sinagoga, mas ela se reunia na beira do rio com outras mulheres para orar ao Senhor. Na ignorância dela, mesmo não conhecendo o caminho da salvação, ela se reunia para orar. E por que ela se reunia na beira do rio?
Porque não tinha sinagoga. E por que não tinha sinagoga? Para se fundar uma sinagoga numa cidade, tinha que ter pelo menos 10 famílias. Não tem 10 famílias judaicas. E a sinagoga só era formada a partir de 10 famílias. Tem 10 famílias? Pode-se firmar uma sinagoga. E já que não tem 10 pessoas para buscar a Deus em oração, isso não é motivo. Não tem culto na sinagoga, mas Lídia vai para a beira do rio orar. Porque Lídia entende que Deus não é só cultuado quando tem culto na igreja. Não tem culto aqui na igreja segunda, não tem culto quinta, não tem culto sexta, e alguns sábados também não. Mas isso não quer dizer que você não vai ficar sem cultuar a Deus. Se lá fora você não cultua a Deus, aqui dentro você não consegue se entronizar e cultuar Ele também. O culto aqui dentro, se lá fora não tiver culto a Deus, se na tua vida não tem culto a Deus, o teu culto vai estar sem vida aqui dentro também. Por isso que é importante Deus te encontrar como verdadeiro adorador em qualquer ambiente que você estiver. Não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Quando Paulo pisa em solo europeu, o evangelho é escasso. Aí Paulo vai entender, agora eu estou entendendo o não de Deus. Porque o não de Deus não se entende no começo, só se entende no final. Quando ele vê a escassez, aí Paulo aproveita, vê as mulheres orando na beira do rio e chega, prega o evangelho. Lídia se converte, é batizada, leva Paulo para a casa dela, a família dela também crê. Pronto, começou o evangelho inundar a Europa. Quando Paulo está indo para a reunião de oração de novo, tem uma menina na beira do caminho. Paulo e Silas estão passando, tem uma menina na beira do caminho. Esses homens pregam o evangelho. O diabo usando a boca dela, porque essa menina era possessa de demônios. E ela era usada para adivinhações e gerava lucro para os seus senhores. Aí Paulo, primeiro dia, Paulo ouve aquilo e fica no Senhor. Segundo dia, terceiro dia, Paulo ouvindo aquilo e ficando no Senhor, só esperando um momento para agir. Porque qual é a intenção do maligno ali? É associar o evangelho como uma obra do diabo. Porque ela está possessa. E se Paulo permite essa associação, o evangelho e as adivinhações dela vão ter o mesmo peso de igualdade. Aleluia. Só que não. Paulo vai voltar e vai repreender o demônio que estava naquela menina, para mostrar que existe uma diferença entre o evangelho e o caminho do mal.